Olá, meus amigos e minhas amigas. O assunto é sempre agora vacina. Tudo bem, vai vir a vacina contra o coronavírus. E eu estou louco que ela chegue. E vou me vacinar, não importa de onde venha esta vacina. Mas também tem uma coisa muito séria. Aqui no Brasil a gente já tinha erradicado a poliomielite, o sarampo. E, no entanto, essas doenças estão voltando novamente. Por quê? Porque os pais não estão levando os seus filhos para vacinar. Isso é um absurdo. A criança não pode ir sozinha para um posto de saúde. Vamos tomar consciência, gente. Vacina é vida, é para salvar a vida, para impedir doenças. Leve seus filhos para vacinar. Meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje vamos conversar com Elisângela Santos de Oliveira. Elisângela é pedagoga e é escritora e está nos trazendo o livro As Aventuras de Milly, Meu Primeiro Amor. Na sequência, Fabiano Pessoa, que é médico veterinário e escritor, que está nos trazendo também um outro livro infantil, A Fazenda do Rio Encantado. É para dizer para os pais que nós estamos em férias. Então, vamos adquirir os livros infantis, vamos ler para as crianças, tirar um pouco a criança do computador, não é? Tudo bem, computador é lúdico, aquela coisa toda, mas não pode viciar a criança a ficar só em cima de computador. Vamos ler, fazer as crianças despertarem a sua imaginação. Isso faz parte da educação. E o programa termina com o talento musical de Jurandir Vieira. Agora relaxem e aproveitem, pois o seu Sarau 16 está entrando no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sarau 16 conversa agora com a professora Elisângela Santos de Oliveira. Está lançando um livro infantil, As Aventuras de Milly, Meu Primeiro Amor. Professora, é o seu primeiro livro? Esse é meu primeiro livro sendo lançado. Eu já tenho alguns, mas em publicações de coautoria, né? Mas foram artigos, né? Artigos científicos, sim. E aí foi em coautoria, mas esse é o primeiro livro. Professora, como a gente faz sempre antes de... Eu não gosto de ficar dizendo que a senhora tem curso de A, de B, de C. Eu prefiro que a senhora mesma vá nos falando nas conversas nossas aqui. Onde nasceu, professora? Valença do Piauí. Sim, Valença do Piauí. Isso. Infância por lá mesmo? Eu saí de Valença muito nova, né? Com uns 4 anos de idade, mas por ter os avós na cidade, as férias era sempre por lá. Certo. Né? E depois de adulta, eu trabalhei numa faculdade que o polo era na cidade, e foi aí durante 12 anos eu sempre viajando para a cidade para ministrar aula, coordenar cursos na área de pedagogia e na área de educação física. A minha primeira formação foi no âmbito da educação cristã, ou seja, ensino religioso, pelo Seminário Teológico Batista aqui de Teresina. Logo depois, eu fiz o curso de pedagogia pela Faculdade Zépro e me formei agora recente, né? Tá faltando somente a questão das festas de formatura por conta da pandemia, em Direito, pela Estácio. E esta vivência sua também com o interior, isso tem alguma influência nas aventuras de Milly? Tem influência. Porque quando a gente é criança, a gente escuta muito, né? Os avós falando, contando aquelas histórias, né, de antigamente. E o período em que eu fui criança, a gente ouvia muitas histórias dos avós, né? Dos avós, dos tios. E isso teve uma grande influência na minha vida, né? E quando eu cresci, eu já estudando, sempre me identifiquei muito nessa questão de estar lidando com criança.
E por essa razão a questão do livro, né? Esse primeiro livro ter sido lançado justamente para o gênero infantil, né? Para a questão da criança. Que, diga-se de passagem, é desafio, né? Não é fácil a gente enganar uma criança, né, professor? A criança tem um senso crítico muito aguçado, não é mesmo? Bastante. A gente escrever para adulto é uma coisa, né? A gente escreve, recebe a crítica, mas a gente está escrevendo para o adulto, a gente já espera essa crítica. Mas para a criança, a gente entrar no universo da criança, na vida da criança, não é tão fácil como algumas pessoas pensam. Né? A criança ela tem um senso crítico diferente, ela é muito afirmativa. Se ela não gostar, ela diz eu não gostei. Né? Ela não vai enrolar a gente. Não enrola, não. É direta mesmo. É direta. E aí, teve algum laboratório em casa para fazer o livro? Tive laboratório de adulto e laboratório de criança. Que bom. O tema, essa temática, o meu primeiro amor, ele já gerou um certo conflito na hora da palavra, o primeiro amor com criança, o que isso tem a ver, né? Então, como ele é um livro que algumas pessoas dizem que é gospel, mas eu trato esse livro como uma história bíblica, né? Ela é trazida para todas as áreas, ou seja, para a católica, para a espírita, ou seja, a gente está dentro desse universo bíblico, né? Quem crê em Deus sabe que o que tem dentro dele, desse livro, ele está lá dentro da Bíblia. E a primeira vivência foi essa, né? O lado adulto, quando perguntou por que o primeiro amor. E quando se trata da criança, do laboratório com criança, eu tive 3 crianças que avaliaram, olha só, avaliaram esse livro. Então, das 3 crianças eram níveis, idades diferentes, né? O mais velho, ele disse o seguinte: tia, a senhora poderia escrever algo assim para a minha idade, porque eu já estou numa fase assim que não é mais essa criancinha, né? Então o livro é muito bonito, é ótimo, mas para esses meninos que até tal idade, ele ainda diz, até tal idade. Então ali a gente já observa que foi bem recebido. É claro que eu preciso escrever algo para a idade desse, né? Que é acima de 10 anos. Mas abaixo de 10 anos ele disse que estava ótimo, eu podia escrever e com certeza os meninos iam entender. E os menores diz que gostaram demais, porque tem muita gravura, tem uma história que não cansa. E eles tem que ser lúdico, né, professor? Bem lúdico. Essa foi uma das nossas preocupações. A propósito, as ilustrações do livro, de quem são, professor? Olha, Otávio, foi uma coisa bem interessante, porque quando a gente pensou em escrever ele cru, eu enviei ele para um amigo meu, que a gente trabalha junto com essas questões de criança, congressos, dando treinamentos para líderes. Então, eu enviei ele totalmente cru, sem correção, sem nada, para ele ler. Se ele dissesse assim, né, Elisângela, tá legal o livro, só falta as gravuras e fazer correção, aí tudo bem, mas eu já estava esperando que ele dissesse, porque ele é muito crítico. Eu estava esperando ele dizer assim, esse livro não tá legal, muda isso, muda aquilo, mas ele veio totalmente diferente. Ele disse, menina, tu conseguiu entrar no universo da criança. Agora põe as gravuras, as ilustrações e faz a correção. E aí, quando foi para eu levar para as crianças, eu mesma fui até o Canva, né? O Canva gratuito, né? Fui ao Canva e aí retirei algumas imagens de lá, algumas ilustrações, coloquei, fiz um pequeno e-book no formato de livro e enviei para essas crianças. Depois que elas aprovaram, eu enviei para esse meu grande colega, que é o Alcides, da área de criação, e ele fez todo o restante, que ficou maravilhoso, né? Porque o Alcides, assim, é um cara incrível. Ele conseguiu, né, entrar naquilo, tanto no que eu queria, como também levar para a criança, né? Para que a criança gostasse. Foi divino, gostei muito. Pois é, professora, prazer em conversar com a senhora. Parabéns pelo primeiro livro. Queremos desejar muito sucesso, que a senhora continue com as próximas aventuras
que as pessoas gostem do livro e dizer que aqui a nossa TV Assembleia está sempre à disposição da senhora, porque nossa função é essa, ajudar a divulgar a cultura, os escritores, os nossos poetas, os nossos artistas piauienses. Professora Elisângela Santos Oliveira está lançando o seu primeiro livro, As Aventuras de Milly, Meu Primeiro Amor. Sarau 16, só para vocês.